Muito bem, irmãos e irmãs. Eu queria falar sobre uma igreja intransigente. Acho que precisamos refletir sobre isso. A importância de sermos uma igreja intransigente. Tem uns 30 dias atrás, talvez, um pouco mais, nós estávamos aqui celebrando o aniversário da igreja, e eu conduzia a reflexão da igreja, no culto à noite, culto de ceia, sobre a igreja dos sonhos. É aquela que tem a mente de Cristo. Porque ela está vazia no seu coração da idolatria, porque ela é promotora da paz e porque ela exercita o ministério da inclusão. Talvez você lembre. Terminamos o culto, celebramos a comunhão, depois comemos um bolo muito gostoso. 116 anos. E eu queria conversar com a igreja hoje sobre ser uma igreja intransigente, a igreja intransigente. Como, digamos assim, um segundo capítulo daquela reflexão. Por isso estou resgatando o que falávamos naquela oportunidade. Uma igreja intransigente. Eu queria pedir que a igreja intransigente de Botafogo me acompanhasse lá em Lucas 15. Lá em Lucas 15. Um texto muito conhecido. E nessa semana, enfim, logo após a reunião do Supremo Concílio e considerando a celebração eucarística, achei que seria importante refletir sobre ser uma igreja intransigente. Eu peço que você mantenha o texto aberto e nós vamos, na trajetória da reflexão, buscar amparo nos versículos que aí estão registrados. Se as irmãs e os irmãos, ainda que nessa circunstância rápida, digamos, da nossa reflexão, puderem colocar os olhos no texto, é interessante que ele começa numa reunião de publicanos e pecadores. É o verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, isso seria um problema danado, porque alguém ia tirar uma foto de Jesus cercado de pecador. Alguém ia fazer um meme de Jesus cercado dos publicanos. Ia montar um enredo, como você sabe, você recebe, eu recebo, todos os dias todos, uma série de histórias que são montadas por fotos que são tiradas. Jesus está ao redor de publicanos e pecadores. Isso é um prato cheio, digamos assim, para no século 21, alguém fazer uma montagem, construir uma fake news, estruturar um meme. E, no entanto, o texto começa, desse capítulo 15, tão rico e conhecido, tratando de publicanos e pecadores que não eram pessoas que talvez você convidasse para que frequentasse a sua casa. Pecador e publicano. Publicano era o traidor, aquele que cobrava o imposto e estava vendido para Roma. E os pecadores parece que não seriam aqueles que você talvez, eventualmente, gostasse de andar com eles. Eles estavam ao redor de Jesus para ouvir o Mestre. É o que diz o texto. E também um outro grupo conhecido nosso, texto muito familiar, um grupo de fariseus e escribas. Esses não estavam, segundo a informação do verso 2, preocupados em ouvir o Senhor. Eles estavam preocupados em murmurar. E a murmuração tinha como escopo esta pergunta: nossa, ele recebe pecadores. Mais do que isso, ele come com eles, o que significa, nessa dinâmica de ter uma refeição, que Jesus estava querendo ter proximidade, intimidade, comunhão com aqueles pecadores e publicanos. E os nossos queridos, segundo o texto, fariseus e escribas, aqueles que eram os detentores dos maiores títulos da teologia da época, estavam preocupados não em ouvir o Senhor,
mas em murmurar. Diante desse cenário, Jesus conta 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. E eu queria, meus irmãos e minhas irmãs, nesse nosso encontro, onde a ceia está posta, a mesa está a nos esperar, onde nós estamos aqui para adorar e louvar o Senhor em espírito e em verdade, eu queria falar de uma igreja que tem que ser intransigente, que ela não pode abrir mão daquilo que a notabiliza e a caracteriza como igreja. E nós vamos identificar isso na dinâmica das 3 parábolas. Eu me lembro de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia assim: a igreja tem que ser unidade no fundamental, liberdade no circunstancial e amor em todas as coisas. Se o culto tem bateria, se batem palmas, isso é circunstância. Cristo, bom, isso é ponto de intransigência, isso é ponto de unidade. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso ter carinho, caridade, amor em todas as coisas. E a igreja intransigente é aquela que não abre mão das suas referências, como igreja do Senhor. E minha irmã e meu querido irmão, segundo a dinâmica do texto, que eu convido que você me acompanhe nessa reflexão, a igreja intransigente é aquela que se preocupa e não abre mão de buscar a ovelha perdida. Isso nós não podemos abrir mão. Por que somos igreja? Porque nós nos preocupamos com a ovelha perdida. É a primeira parábola. Veja que a parábola é muito interessante. Ela trabalha com o nosso utilitarismo humano. São 100 ovelhas. 99 estão protegidas no aprisco, mas uma se perdeu. E a pergunta que nós fazemos, e o texto coloca diante de nós, é o seguinte: quanto custa buscar salvar uma ovelha? Quanto tempo vai ser gasto para buscar uma ovelha? Qual é o risco que se corre para buscar uma ovelha? Afinal de contas, são 100. 1%. Vale a pena investir tempo, recursos, risco, para uma ovelha que não vai fazer falta? Será que a falta dessa ovelha, das 100, ela seria fundamental para o sustento do pastor? Outra coisa, irmãos e irmãs, quanto tempo você gasta para ir atrás dessa ovelha? Quanto tempo? Outra coisa, quantas vezes você vai atrás dessa ovelha? 1 vez, 2 vezes, 10 vezes, 100 vezes? Quantas vezes? E se o pastor ficar ferido, quando for buscar essa ovelha, deixando as 99 no aprisco? É mais ou menos, irmãos e irmãs, aquela pergunta daquela história de Caim e Abel. Onde está o teu irmão? Onde está o teu irmão? E a resposta a igreja conhece: eu sei lá. Será que eu sou responsável pelas decisões do meu irmão? Nós aprendemos no mundo, cada um por si, Deus por todos. É interessante, se você estiver comigo, veja lá no capítulo 14 de Lucas, os versos 34 e 35, que são os que antecedem o capítulo 15. Jesus está falando que nós somos sal da terra, e que se o sal não serve para salgar, ele tem que ser jogado fora. Ah, meus irmãos, a igreja intransigente, ela não abre mão da ovelha que fugiu. Não abre mão dessa ovelha. Inclusive, se essa ovelha for de direita ou for de esquerda.
Algum tempo atrás, acho que tem uns 2 ou 3 domingos, eu estava aqui, na hora do ofertório, e falei do filho pródigo. Você lembra? E eu fiz uma metáfora. O bom samaritano, se o bom samaritano estivesse passando e aquela pessoa ferida estivesse com uma camisa assim, bandido bom é bandido morto. Vamos imaginar. Ou, se o bom samaritano estivesse passando e alguém estivesse ferido com uma camisa assim, sou comunista assim, e daí? O que você faria? Qual você socorreria? Minhas irmãs e meus irmãos, se você olha para a camisa para socorrer uma pessoa, você concorda que algo não está certo? A ovelha que se extraviou, diz aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o texto, o pastor foi atrás. Ela estava certa, ela era pecadora, não importa. A igreja, meus irmãos, ela não pode abrir mão. A igreja, ela não pode deixar de contar as pessoas como se fossem números. A igreja intransigente não pode abrir mão de ir atrás da ovelha perdida. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, se nós abrirmos mão de irmos atrás das ovelhas perdidas, nós deixamos de ser igreja e passamos a ser um clube de convivência, onde nos interessam aqueles que pagam a mensalidade, nos interessam aquelas pessoas agradáveis, que têm a conversa, que nos dizem respeito, aquelas pessoas com que nós convivemos com a nossa classe social, onde nós estamos inseridos. A igreja intransigente, meus irmãos, ela deixa as 99 ovelhas guardadas e vai atrás daquela ovelha perdida. A igreja intransigente, meus irmãos, não abre mão de uma alma perdida. Eu queria pedir licença para a igreja e contar uma experiência que já contei, pessoal. Os irmãos sabem, alguns irmãos aqui pelo menos, ou talvez todos, que eu repito sempre as mesmas histórias. Eu sou fruto da cruzada Billy Graham aqui no Brasil. Eu encontrei Jesus lá no Maracanã. E sabe, eu fico pensando, um missionário americano saiu dos Estados Unidos, veio para o Brasil. Quanto custou isso? Foi feita aquela cruzada toda no Maracanã, foram 4 dias, eu acho. Eu acho que alguns irmãos aqui até cantaram no grande coral. Alguém cantou no grande coral do Billy Graham aqui? Ninguém cantou? A Sueli sempre, né? Aliás, desculpa, é pergunta até meio sem sentido. Perdão, Sueli. Qual é o coral que a Sueli não cantou? Meus irmãos e minhas irmãs, fez um grande coral. Eu fui lá, assisti o primeiro dia, assisti o segundo dia, assisti o terceiro dia. No 4º dia foi feito um apelo. E aquele adolescente com o coração estraçalhado, ele ficou com o joelho assim, querendo levantar. Até que uma irmã chegou no meu ouvido e falou assim: Eduardo, você não quer entregar o seu coração ao Senhor Jesus? Aí eu levantei. Eu fico pensando, digamos, meus irmãos, minhas irmãs, que todo esse dinheiro, todo esse tempo, todo esse esforço foi feito apenas para Eduardo Gouveia se encontrar com o Senhor Jesus. Diz o texto que, amém, glória a Deus, a ovelha perdida foi encontrada. Aquele era o momento, meus irmãos, onde o Senhor tinha separado para que eu me rendesse a Ele. Como nós presbiterianos, aquele encontro não foi casual. Todo aquele esforço se deu, não por mim, mas também por mim, mas se fosse. Meus irmãos, a igreja intransigente não abre mão das ovelhas perdidas. Custe o que custar, o tempo que for, o esforço que depender. Mas sabe, minhas irmãs e meus irmãos, a igreja que compreende essa realidade, ela não só fica indo atrás das ovelhas perdidas,
A igreja intransigente é aquela igreja que se preocupa, meus irmãos, se preocupa com as pessoas invisíveis. Se preocupa com as pessoas invisíveis. Você conhece a parábola da dracma perdida? É conhecida. Ela está aí entre os versos 8 e verso 10. Uma senhora, cuidando da sua casa, ela percebeu que havia perdido uma dracma. Uma moeda bem pequena, de pouco valor. O que ela fez? Segundo a parábola, ela varreu a casa, ela procurou diligentemente até encontrar aquela dracma. Meu irmão e minha irmã, você é uma pessoa atenta e organizada dentro de casa? É? Vi a nossa irmã Sulamita ali, e junto com a Sara, eu não vou nem perguntar para o nosso irmão Ezequias, porque isso não seria adequado, né? Mas as duas fizeram assim com muita firmeza, que são muito organizadas dentro de casa. Meus irmãos, Dona Yolanda, minha mãe, dizia assim, só não perde a cabeça porque ela está presa no pescoço. Alguém já ouviu da sua mãe isso? Já ouviu isso? Pois é. Meus irmãos, essa senhora, essa moça, perdeu a dracma. Ela perdeu a dracma dentro de casa. Essa dracma foi perdida dentro de casa. Sabe, minhas irmãs e meus irmãos, Jesus está dizendo, contando essa parábola, que nós temos que buscar a ovelha perdida, mas que podem existir pessoas invisíveis na sociedade, pessoas que nós não lembramos, pessoas que nós esquecemos, pessoas que nós não damos o devido valor, pessoas que, às vezes, as nossas preocupações, a rotina, o que nós fazemos, nos impedem de perceber que elas estão ali precisando do nosso carinho, do nosso gesto de amor, da nossa mão estendida. Pessoas invisíveis, irmãos, nós encontramos muitas vezes dentro da nossa casa. Será que o seu filho é invisível? Será que a sua esposa é invisível? Será que o seu marido é invisível? Será que você está tão entretido na rotina, na dinâmica do dia, nas tarefas, naquilo que está posto para ser realizado, que você esquece da dracma que está nas suas mãos e dentro da sua casa? E sabe, minha irmã e meu irmão, será que nós não temos crentes invisíveis? Será que não temos? Às vezes você chega aqui na igreja, como eu, tem reunião disso, reunião daquilo, ensaio daquilo, diretoria de não sei do quê. Isso tudo é bênção, é dinâmica da igreja, mas sabe, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós ficamos na rotina da igreja, de uma reunião para outra, e nós esquecemos de ser igreja, de conversar com as pessoas, de ser ombro amigo, de nos relacionarmos com elas. É bem verdade que tem pessoas invisíveis que chegam quando o culto já começou e saem quando o culto não terminou. O que é uma igreja intransigente? Onde está a intransigência da igreja? A igreja, meus irmãos, que é intransigente, ela não abre mão de buscar a ovelha perdida. Mas também, ela não se conforma com as pessoas invisíveis. Sejam na sociedade, um idoso, uma pessoa portadora de necessidades especiais, aquela pessoa que bate no vidro do nosso carro, pedindo um pouco de misericórdia para sobreviver, são pessoas invisíveis. Parece que nós não estamos vendo e vivenciando aquela realidade. Mas também, irmãos, podemos ter pessoas invisíveis no nosso trabalho, na nossa casa. E, às vezes, a dracma se perde dentro da igreja, porque nós esquecemos de viver a bênção de comunhão, como a ceia está a nos sugerir, porque estamos entretidos com tantas coisas. Nos lembramos daquele episódio de Marta e Maria, onde o que importa e o fundamental talvez não sejam as tantas coisas.
a igreja intransigente, porque ela é a igreja do Senhor e não é um clube, não é uma associação de benemerência, ainda que a igreja faça isso, assistencialismo, carinho, socorro, misericórdia, mas a igreja ela não pode transigir naquilo, meus irmãos, que é fundamental, buscar as ovelhas perdidas e enxergar as pessoas invisíveis que estão ao nosso redor. Se você olhar a parábola, aquela dracma se perdeu dentro de casa, talvez estivesse na mão daquela senhora. E pequena que era, ela escorregou e se perdeu. Mas Jesus está dizendo, olha, eu estou conversando com pecadores e com publicanos, porque eu não estou abrindo mão da ovelha perdida e nem da dracma perdida. E é bom, que eu já caminho para concluir, pretendo fazer isso agora. A igreja, meus irmãos, não pode abrir mão de buscar a ovelha perdida, é fato, de se encontrar e buscar perceber as pessoas invisíveis que estão ao seu redor, aos olhos do homem, aos olhos da sociedade. Mas a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Não sei, essa parábola do filho pródigo é uma parábola riquíssima. Ela tem várias possibilidades de mensagem, de reflexão. Mas uma coisa me toca profundamente o coração. Não sei se você lembra, quando o filho pródigo estava lá, ele estava lá comendo as alfarrobas dos porcos. Lembra disso? Ele estava lá, talvez, no lugar mais baixo que ele pudesse ir. Talvez não tivesse um degrau a mais para baixo. O que ele fez? Ele se lembrou de que ele tinha um pai. Mais do que isso, ele lembrou, meus irmãos, de que a porta da casa do seu pai estava aberta. Veja a parábola. Em momento nenhum, o filho, diante dessa realidade do pecado em que ele se enredou, ele ficou com um receio de que o pai não iria recebê-lo. Ele foi. E sabem, meus irmãos, a igreja intransigente é aquela igreja que não abre mão de buscar a ovelha perdida. Não abre mão. A igreja intransigente, ela não abre mão de enxergar as pessoas invisíveis ao nosso redor. Mas a igreja intransigente, meus irmãos, é aquela que está disposta a abrir a sua porta para todos os pecadores. Aquele filho pródigo, ele não teve dúvidas de que, e não obstante tudo que ele fez, ele sabia que tinha uma porta aberta na casa do seu pai. E ele então volta. Quando ele chega, meus irmãos, o pai não apresenta uma lista de cobranças. Porque, vamos e convenhamos, o pai poderia pensar assim, ele gastou tudo, agora ele veio para gastar o resto. Ele veio para me passar uma conversa. Ele veio para me enrolar de novo. Porque essa história toda do filho pródigo começa, os irmãos e as irmãs lembram, quando o filho fala assim, pai, me dá a minha parte na herança. Ou seja, o filho estava dizendo, pai, você morreu, porque eu quero a minha herança. Como é que alguém pode receber herança de alguém vivo? Na verdade, o filho começa a parábola dizendo, pai, para mim você está morto. Eu quero a minha parte. O que o pai faz? Toma. Esse filho volta, meus irmãos, e o pai não faz a famosa DR. Ele não se preocupa para discutir a relação. Meus irmãos, a igreja intransigente é uma igreja que está de coração e portas abertas para receber as pessoas. É a igreja que não quer julgar as pessoas, que não quer aquilatar o pecado de ninguém. Ela quer salvar o pecador porque a sua porta e o seu coração estão abertos. Essa semana eu estava lembrando uma história do reverendo Antônio Elias. Alguém conheceu? Reverendo Cid?
Pois bem, o reverendo Antônio Elias, o grande evangelista da igreja, depois pastor da igreja de Niterói, um homem que pregava com o coração, não é verdade? Pregava com o coração. Ele contou uma história, essa história dele, o reverendo Antônio Elias, de que numa quarta-feira de cinzas, havia uma igreja que fazia cultos de evangelização todos os dias de carnaval. E numa dada quarta-feira de cinzas, aquela igreja estava com a porta aberta, cantando seus hinos, pregando o evangelho, e passou uma pessoa, que o reverendo Antônio Elias conhecia. A pessoa passou com a sua fantasia de carnaval, com o seu equilíbrio alcoólico precário, porque, afinal de contas, era mais ou menos o que poderia se esperar diante de uma festa de carnaval, com serpentinas, confetes, com uma alma, meus irmãos, absolutamente quebrantada, porque aquela alegria falsa e efêmera não fora suficiente para ele trazer paz no coração. Ele passou na frente da igreja e escutou o cântico. E aí, ele se dispôs a entrar. O que fez o diácono? Com aquela pessoa já meio alcoolizada, vestida com a fantasia de carnaval, o diácono, meu irmão, o diácono, minha irmã, ele percebeu o ministério diaconal dele. Sabe o que ele fez? Deixou ele entrar. E quando o pastor fez o apelo, eis que aquela alma tomada pela tristeza, pela depressão, pelo pecado, ela veio e se rendeu aos pés do Senhor. Ah, meus irmãos, às vezes nós perdemos tanto tempo olhando para as pessoas e tentando julgá-las. A igreja intransigente, ela não pode abrir mão de ser uma igreja de portas abertas. Aquele filho pródigo, ele não titubeou, ele sabia de fato e de verdade que o seu pai estava pronto para recebê-lo. Existe um hino, minha irmã e meu irmão, o hino 74, pelo menos eu dei uma pesquisada no nosso hinário que temos nas nossas Bíblias. O hino diz assim: eu venho como estou. Você conhece? Eu acho que é o hino 74. Eu fiz aqui uma versão do livro, do hino. Enfim. E a versão diz assim: eu não venho como estou. E as estrofes são as seguintes: Senhor, Jesus Senhor, não me chego a ti. Minhas culpas e pecados eu mereci. Vou cuidar deles diante daqui. Que pena, sou pecador. As minhas feridas grandes são, mas a minha moral eu irei consertar então. Não preciso, portanto, do seu perdão. Que pena, eu sou um pecador. Não vem agora, Salvador. Não preciso da liberdade do seu grande amor, pois posso curar-me sem ti, Senhor. Que pena, eu sou pecador. E o estribilho é assim: não venho como estou, não venho como estou, não importa que Jesus por mim morreu, não venho como estou. Minhas irmãs e meus irmãos, a igreja que exige que as pessoas mudem a sua vida para entrar na igreja, é uma igreja que esqueceu de ser igreja do Senhor Jesus. Porque o hino que nós cantamos não é esse que eu fiz. O hino que nós cantamos é: eu venho do jeito que eu estou. Eu estou com a fantasia de carnaval. Eu estou bêbado. Eu estou com o meu pecado. Eu estou com o meu passado. Eu estou com o meu fardo. Venha. Venha. Reverendo Mantino contava uma história daquelas que ele gostava de contar. Já contei elas tantas vezes aqui. Na porta da igreja tinha um senhor entregando folhetos.
Naquela época se fazia isso, né? E passou alguém, ele se aproximou e ofereceu um folheto, ele disse, eu não quero esse negócio. Aí dentro só tem hipócrita. E ele falou assim, olha, sem problema, cabe mais um. Pode entrar. O problema, na verdade, é a solução. Porque o Senhor que curou o meu coração pode curar o seu também. Vamos assistir o culto? Eu venho como estou, meus irmãos. Aquele filho pródigo, ele sabia que a porta da sua casa, a porta do pai estava aberta. Por isso ele não titubeou. Com tudo aquilo que ele tinha feito, com os seus descaminhos, com os seus pecados, ele sabia que poderia ir para a casa do seu pai. A igreja intransigente, minha irmã e meu irmão, ela não abre mão de buscar a ovelha perdida. Não importa o pecado que essa ovelha tenha cometido e onde ela esteja. A igreja intransigente não abre mão de enxergar as pessoas invisíveis que foram tornadas invisíveis por esse mundo que não se interessa por elas, a não ser que elas sirvam ao mundo. E a igreja intransigente, meus irmãos, é aquela que abre a sua porta, abre o seu coração para receber todas as pessoas. Eu queria, e já sei que ultrapasso há muito o limite de paciência dos irmãos e das irmãs, eu queria contar uma história derradeira, que também escutei do reverendo Mantino. Ele contou uma história dizendo que, certa vez, uma igreja estava recebendo um novo pastor, lá no interior de São Paulo. E o presbítero estava mostrando à igreja o templo, a casa pastoral, as dependências do prédio para o pastor. E mostrava com muita fidalguia, muita educação, isso foi sempre, enfim, assim, a apresentação. Lá pelas tantas, o presbítero falou assim, reverendo, deixa eu falar uma coisa para o senhor sabe que todos os tijolos que foram utilizados para a construção desse templo são da minha olaria? O pastor falou assim, olha, não, o senhor está me dizendo agora. Pois é, eu queria informar para o senhor que todos os tijolos da construção desse templo, da casa pastoral e das demais dependências da igreja são da minha olaria. Ah, muito bem, meu irmão. Aí eu queria dizer uma coisa para o senhor também, que se o senhor descascar aqui a pintura e o emboço, o senhor vai ver que tem o meu nome em todos os tijolos. É mesmo, meu irmão? É. Eu disse, olha, então deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que agora você precisa arranjar um outro pastor. Porque eu acho que o pastor dessa igreja não pode ser eu. Porque eu fui vocacionado para a igreja do Senhor Jesus. E pelo que eu percebi, essa igreja não se enquadra nesse contexto. Eu fiquei pensando nessa história, meus irmãos e minhas irmãs, para conversar com a igreja nesse momento. E fiquei pensando se o pastor tomou a medida exata, a decisão correta, dessa história que o reverendo Mantino contou. Porque a história termina, o pastor dizendo, olha, muito obrigado, eu vou para outro canto. Mas sabe, meus irmãos, nós não podemos permitir que a igreja tenha donos. Não podemos permitir que a igreja tenha uma propriedade de alguém, ou de algumas pessoas, ou de alguns pensamentos. A igreja é aquela igreja que não abre mão de buscar a ovelha perdida. Isso é igreja. A igreja não abre mão de encontrar as pessoas invisíveis na sociedade, no nosso trabalho, na nossa casa e até, quem sabe, dentro da própria igreja. Sobretudo, a igreja do Senhor Jesus, que não tem dono, é uma igreja que está sempre de portas abertas, acessível para todos aqueles que queiram
trazer, ó Deus, a sua vida dilacerada e se encontrar aos pés do Senhor Jesus. Que Deus, meus irmãos, nesse ambiente de ceia, nesse ambiente de comunhão, que nós possamos permitir que o nosso coração experimente essa realidade. Mais uma vez, aqui a mesa está dizendo, nós somos a comunidade que busca as ovelhas perdidas. Nós somos a comunidade que tratamos o encontro das pessoas que o mundo não quer saber. E nós somos a comunidade, meus irmãos, que não tem dono, porque nós servimos àquele que está com as portas abertas para nos acolher nos nossos pecados. Que Deus assim fale ao seu coração e à nossa vida. Amém.